Yoto Amadiri, um aluno transferido comum com magia de primeira linha, chega numa academia de elite, mas finge ser apenas mais um ninguém. Infelizmente, seu complexo de irmã sério e o hábito de atrair problemas arruinam qualquer chance de ficar fora do radar. Em poucos minutos após chegar, ele acidentalmente irrita um dos duelistas mais fortes do campus, desencadeando uma reação em cadeia que chama muita atenção, de inimigos, do conselho estudantil e de praticamente todas as garotas perigosamente poderosas da academia. Em um dia tranquilo, Amagiri Yoto pegou um guardanapo levado pelo vento. Ao descobrir as origens deste guardanapo, ele usou os seus... Invertia ia devolver aquele guardanapo ao seu dono, Alexia, que estava ocupada trocando de roupa para ir à escola. Em vez de agir naturalmente e empurrá-lo pela janela, Alexia pediu para ele apenas virar para o outro lado. Como Yoto pensou que Alexia nem ouviu sua explicação sobre o guardanapo, ele ficou surpreso ao saber que ela o ouviu alto e claro, então ele o entregou, o que fez Alexia se emocionar a ponto de se sentir em dívida com ele. Ou pelo menos era isso que Yoto acreditava, enquanto Alexia tentava o afastar. Literalmente. Embora surpresa por ele ter sobrevivido ao ataque, Alexia deixou claro que não pode ignorar que Yota se infiltrou no dormitório das meninas e espionou uma donzela enquanto se despia. Apesar das constantes explicações de Yota de que ele é um novo aluno na academia, Alexia estava determinada a resolver esse problema com ele de uma vez por todas através de um duelo. Para piorar a situação para o rapaz, Yota recebeu uma espada do público, que estava ansioso para testemunhar a luta. Agora que as regras foram explicadas, o duelo começou de verdade. Para a surpresa de todos, Yota estava conseguindo desviar dos ataques implacáveis de Alexia com relativa facilidade. Apesar disso, Alexia não havia terminado ainda, pois ela desferiu um ataque ainda mais poderoso, e esperava que Yota não conseguisse sair vivo, apenas para vê-lo rompendo-o com sua habilidade com a espada. Em vez de derrubar seu distintivo, no entanto, Yota saltou sobre Alexia e a imobilizou no chão. Não demorou muito para a garota perceber as motivações por trás do que Yota acabou de fazer, mas ela não conseguiu evitar de insistir que Yota saísse de cima dela, especialmente depois de perceber que ele estava pressionando os seios dela. O público ficou indignado com essa cena, especialmente os admiradores de Alexia, mas antes que essa briga pudesse se agravar ainda mais, a presidente do conselho estudantil, Cláudia, veio para encerrar toda a situação, especialmente porque Yota ainda não é uma estudante da academia Seidoukan. Para sua surpresa, Cláudia estava na mesma série que Yota, então ela insistiu para que ele fosse mais informal com ela, mesmo que ela não pudesse agir da mesma forma com ele, pois ela admitiu que é uma psicopata manipuladora que faria de tudo para mostrar a Yota o quanto é liberal, antes de chamar tudo de uma piada. It should have been me, not him. It's not... Assim que chegaram ao escritório do conselho estudantil, Cláudia usou um holograma para levar o novo rapaz bem alto no céu e contar mais sobre as outras academias em Asterisk, como Dwarf, Alekan, Dialong, Le Wolf Black, Queendale Girls e, por último, Seidoukan. Essas academias reúnem o melhor dos Genestella de todo o mundo para colocá-los em lutas uma vez por ano uns contra os outros no que é chamado de festas, que é a razão pela qual Asterisk existe. Como o recorde de Seidoukan nos últimos anos tem sido péssimo, Cláudia incentivou Yota a ganhar as festas deste ano para eles. Tudo fez sentido para ela quando Yota expressou sua necessidade urgente de saber sobre a presença de sua irmã nesta escola, já que ela já tinha traços de uma estudante desconhecida que Yota identificou instantaneamente como sua irmã, Haruka. O que era mais preocupante, porém, era a presença de Serveresta em sua posse, que é uma arma notoriamente perigosa que pertence a Seidoukan. E ainda assim, os dados restantes sobre essa arma foram coletados de seu uso mais recente há 5 anos. Cláudia concluiu então que Haruka, no melhor dos casos, não está mais na academia, o que estava tudo bem com... Ele estava lá para descobrir o que fazer com a sua própria vida em primeiro lugar. Como ele é um estudante transferido, Yota teve a prioridade de escolher qualquer arma que quisesse do arsenal de Seidoukan, incluindo Sir Vestara. Até lá, Yota terá que usar outra espada. Quanto à papelada de transferência de estudante, Cláudia conseguiu abraçar Yota por um momento, antes de revelar que ele não precisa de nenhuma, e que estava mentindo sobre isso, pois ele há muito tempo era um candidato perfeito para essa academia, além de ser uma estratégia perfeita para retirá-lo daquele duelo. Com todos esses problemas resolvidos, Yota foi apresentado por seu professor, Kayuko Yatsuzaki, ao restante da turma, incluindo Alexia, que ficou animada por ser chamada de cúmplice de Yota por razões óbvias. Assim que o dia terminou, Yota tentou aliviar as tensões entre ele e Alexia. Em resposta, Alexia agradeceu a Yota por tê-la salvado mais cedo, mas deixou claro que não está disposta a se associar com ele. Quando ela saiu da sala de aula, Izuru Gayabuki apontou para o novo colega que aquela é a princesa Alexia antes de se apresentar. Enquanto caminhavam fora da sala, Yota aprendeu com seu novo amigo que Alexia é a princesa coroada da nação fictícia de Liceutânia. Mas o mais importante de tudo é que ela é uma das poucas estregas no Genestella. Apesar desse currículo impressionante, ninguém tem certeza de por que Alexia está nesta academia.
A garota estava ciente de quanta atenção ela atraiu desde o início, então ela fez questão de deixar todos saberem que ela não é um espetáculo para ser observado. E para reforçar ainda mais isso, ela se envolveu em inúmeros duelos para subir rapidamente ao 5º lugar, e mesmo assim, ela se tornou a pessoa distante que todos conhecem hoje. Assim que Yota terminou de devolver a espada que ele havia emprestado a Yabuki e de explicar como ele conseguiu perceber que era dele no meio da multidão, os garotos notaram que Alexa estava sendo rodeada por um estudante inseguro aspirante a alfa chamado Lester e seus 2 capangas, Randy e Silas. E não estou falando do Silas do League of Legends, que estava furioso porque Alexa foi em frente para duelar com o recém-chegado, já que Lester queria ser o único a desafiá-la. Ele pode ser o 9º classificado na turma e estar na primeira página, mas foi derrotado 3 vezes por Alexia em todos os seus duelos contra ela, e ainda assim ele insiste em continuar. Alexia não estava disposta a lutar com ele, mas quando Lester a fez deixar cair seu guardanapo no chão e zombou de sua razão por estar em Seidukan, Lester agora está prestes a ser cozido, literalmente. Ao ver esses acontecimentos, Yota lembrou-se de sua irmã mais velha, Haruka, que o lembrou de que seu pai o proibira de lutar por sua incapacidade de controlar seus poderes. Assim, ela deixou claro que ele poderá lutar assim que descobrir o que quer fazer da vida. Quando jovem, Yota fez a mesma pergunta para Haruka sobre seu propósito na vida. Ela respondeu que deveria lutar para proteger Yota, então Yota prometeu também lutar para proteger sua irmã. Antes que percebesse, Yota se deu conta de que isso era apenas um sonho. Quando saiu para começar sua rotina matinal com exercícios, Yota se lembrou do que aconteceu ontem no parque, onde ele entrou na discussão e quase foi espancado por Lester, que decidiu recuar por enquanto. Vendo isso, Alexia não pôde deixar de ficar chocada com a ousadia de Yota, esperando que isso não fosse apenas sorte, já que Seidukan não é um lugar para perdoar. Yota, por outro lado, estava curiosa para saber a razão de Alexia estar ali, que acabou sendo dinheiro. Para conseguir isso, ela tem que conquistar cada festas em seu caminho, começando com Fênix Vesta. O único problema aqui é que Alexia não tem parceiro para participar do evento, pois ela não tem amigos em primeiro lugar, sendo assim exposta como uma perdedora, apesar de todas as suas tentativas de desmentir esse fato. Ainda assim, Alexia esperava que seu parceiro tivesse pelo menos habilidades de luta de nível 1, além de algumas características de realeza irrealistas. Embora Yabuki quisesse rir mais um pouco dessa chamada princesa, suas responsabilidades exigem que ele preste mais atenção. Com ele agora fora do caminho, Ayato teve a chance de finalmente ver Alexia rindo um pouco, mesmo que fosse por sua incapacidade de lembrar o caminho para o dormitório dos meninos. Esse breve momento de alegria se transformou em total descrença, quando Ayato pediu a Alexia que o levasse para conhecer a academia e a cidade sempre que tivesse tempo. Mas ela cedeu quando Ayato descreveu isso como pagar sua dívida por ele tê-la salvado mais cedo naquele dia. Voltando ao tempo presente, toda a turma ficou surpresa ao ver Alexia dizendo oi de volta para Ayato para seu desgosto. Ohayou, Yurise. Ohayou. Ayato, por outro lado, ficou surpreso ao ver um rosto familiar por perto, seu amigo de infância Seiya, que se mudou para o exterior há 6 anos. Para sua surpresa não expressa, Ayato não reconheceu que ela cresceu, mesmo sendo tão alta quanto larga. Quando perguntada sobre seu pai, no entanto, Seiya desejou que ele pudesse pegar leve no trabalho, especialmente depois de enviá-la para a escola para promover sua arma recém-fabricada lá. Naruhodo, naruhodo. Claro que isso não significava que Seiya não tinha suas próprias razões para se juntar a Seidaokan, mas ela prefere mantê-las em segredo. Felizmente para Yabuki, que foi ameaçado de ser baleado por ter ideias engraçadas, a professora Kyuko chegou para fazer justiça à menina que faltou à aula de ontem, mesmo que eu não possa realmente culpá-la por ter sido mantida como refém por sua cama. Assim que a aula terminou, Alexia terminou de se preparar para levar Ayato para um passeio pelo campus. Como ele estava andando com Seiya, este último soube que Alexia fez uma promessa a Ayato, embora ela não pudesse dizer o que está por trás dessa promessa. Assim, Seiya entrou em uma disputa desnecessária com Alexia sobre quem deveria mostrar o campus a Ayato. Quando Ayato tentou acalmar as coisas entre eles, Cláudia apareceu para sugerir que mostrasse Ayato ao redor de uma maneira extremamente apaixonada, tanto para Seiya e Julius quanto para Ayato. Vendo que nenhuma das garotas queria que ela se juntasse à diversão, Cláudia foi direto ao assunto e informou a Ayato que seu teste de compatibilidade de armas foi agendado para amanhã, então ele precisa assinar alguns papéis. Vendo como Alexia é falante com Cláudia, Ayato começou a se perguntar se os dois são apenas amigos, para o qual ele obteve 2 respostas diferentes de ambos, antes que Alexia e Seiya desconsiderassem Cláudia friamente. De volta ao problema em questão, Ayato concluiu que é melhor ter ambos Alexia e Seiya, mostrando-lhe o lugar ao qual ambos concordaram. Ao mostrar Ayato ao redor, Alexia percebeu que Seiya tinha dificuldades com direções. Não querendo que um problema ocorresse, Ayato optou por fazer uma pausa com as garotas. Quando ele foi pegar algumas bebidas para elas, Seiya aproveitou a oportunidade para saber mais sobre o que Alexia devia a Ayato, apenas para acabar informando-a sobre a verdadeira força que Ayato possui.
Antes que essa discussão civilizada pudesse se transformar em uma briga caótica, Alexia foi atacada pelo mesmo assassino de ontem. Desta vez ela percebeu esse assassino, então ela revidou, apenas para seu ataque ser repelido por outro assassino. O que esses As-Ords não previram, no entanto, foi que suas bundas seriam detonadas por uma rainha baixinha, quero dizer Seiya. Quando Alexia cancelou o ataque, Ayato voltou. Ele ficou chocado com a carnificina que ocorreu, mas ficou ainda mais chocado com o quão reveladores Alexia e Seiya estavam depois de serem encharcados. Cláudia ouviu sobre o que acabou de acontecer e aprendeu mais sobre isso com Ayato no dia seguinte. Infelizmente, ela não conseguiu nenhuma pista sobre as identidades dos perpetradores, e Alexia, sendo Alexia, complicou a questão ao se recusar a cooperar com a segurança do campus. Antes que Ayato pudesse descobrir sobre o que Alexia estava sendo tão protetora, foi informado de que ele havia chegado ao campo de testes Ord Lux, onde viu que Lester e Silas também estavam lá para fazer este teste. Enquanto Cláudia explicava o procedimento de aluguel do Ord Lux, Ayato percebeu que Lester havia escolhido ser Vestra, mas será que ele conseguiria ser compatível com esta arma? De jeito nenhum. Não importa o quanto ele tentou forçar a arma a aceitá-lo, Lester não conseguiu convencer o Ser Vestra a aceitá-lo. Na verdade, quanto mais ele tentava, mais sua taxa de compatibilidade caía até atingir níveis negativos. A situação agora ficou tão perigosa que a Ser Vestra se voltou para Ayato e começou a atacá-lo de todos os lados enquanto ele se aproximava, até que Ayato conseguiu habilmente pegar a arma e impor sua vontade sobre ela, embora com um pequeno arranhão nas costas de sua mão, alcançando assim uma taxa de compatibilidade impressionante de 97%. Naquela noite, Ayato aceitou um pequeno favor que Cláudia lhe pediu, que era estar na casa dela naquela noite. Quando ele entrou sem saber o que ia acontecer, Ayato se encontrou na frente de Cláudia vestindo uma capa de banho. Além dessa visão obscena que ele encontrou, Ayato ficou surpreso ao saber que ele pode conseguir um quarto privado enorme como este através de trabalho árduo e esforço constante. Enquanto ela falava sobre isso, continuava tentando provocar culturalmente seu convidado antes de entrar no assunto, onde Cláudia informou ao rapaz sobre os estudantes que entraram no próximo Phoenix Festa e depois desistiram devido a lesões. Embora ela não tenha ideia de que esses participantes foram atacados e que não há pistas sobre as pessoas que tentaram atacar Alexia, o comitê disciplinar ainda está fortemente desconfiado de Lester e Randy, por não terem álibi para o momento do ataque ontem. Mas, novamente, não há provas que apoiem essas suspeitas, deixando as mãos do comitê disciplinar atadas. Ainda assim, o comitê agora sabe que o próximo alvo deste atacante será Alexia, e para garantir que ele seja pego, Cláudia pediu a Ayato que ficasse ao lado de Alexia, já que ela parece se sentir confortável ao redor dele. Quanto ao motivo de Cláudia estar preocupada com a segurança de Alexia, Cláudia respondeu que esse é seu dever não apenas em relação a ela especificamente, mas em relação a todos os alunos da academia. Dito isso, Cláudia não estava disposta a pedir um favor sem dar uma recompensa a Ayato. Para o bem maior, Ayato imediatamente recusou e saiu rapidamente. Na manhã seguinte, Alexia não pôde deixar de entrar em pânico a cada elogio que Ayato lhe fez, antes de levá-lo para um passeio pela cidade, onde lhe contou sobre as diferentes etapas em Asterisk, até decidirem fazer uma pausa para almoçar no Dabase Donut. De qualquer forma, Ayato ficou surpreso ao ver uma princesa sentada em público e comendo um hambúrguer, além de ter amigos de verdade do seu país de origem. Assim que ele confirmou que seus preconceitos eram infundados, Ayato mencionou a ameaça a qual ela está exposta, e que Cláudia sugeriu que ele ficasse na companhia dela como uma medida de segurança. Assim que Alexia expressou sua recusa em deixar alguém ajudá-la, Lester e seus capangas apareceram para insistir que Alexia duelasse com ele mais uma vez, apenas para Alexia recusar novamente. Isso fez Lester falar alto sobre sua vontade de enfrentá-la, e ele chegou a ameaçar fisicamente Ayato, que apontou que ele seria suspeito de ser o responsável pela tentativa de ataque a Alexia nos últimos 2 dias, mas ele teve que recuar quando Silas o alertou sobre a gravidade da situação em que se encontraria. No fundo, Alexia ficou impressionada com a determinação inabalável de Ayato. Ela quase deixou escapar sua atitude habitual, mas conseguiu se conter mostrando o quão orgulhosa ela é. Enquanto caminhavam fora da floresta, os dois encontraram estudantes da Academia La Wolf, que cercaram Alexia e Ayato, tornando-os vulneráveis a ferimentos acidentais. Como estava familiarizada com suas táticas mesquinhas, Alexia conseguiu derrotar esses bandidos sozinha e extrair informações deles. Aparentemente, eles foram pagos por um homem alto e borrado de preto para machucar Alexia, que por acaso estava se escondendo na floresta enquanto falamos. Não querendo perder a oportunidade de pegar seu agressor, Alexia foi em uma campanha de corrida Naruto atrás do perpetrador, com Ayato em suas costas para garantir que ela estivesse segura, apenas para os dois serem atacados de todas as direções. Felizmente, nenhum dos dois se feriu, mas Ayato teve o núcleo de sua espada destruído para se proteger. Depois de garantir que ambos estavam seguros, Alexia achou que seria melhor passar mais tempo com Ayato. Aquele tempo seria passado naquela noite, onde Ayato pulou no quarto de Alexia, e caso você esteja se perguntando se as coisas não poderiam piorar, Alexia pediu para Ayato tirar a roupa.
Antes que sua imaginação pudesse correr solta, Alexia queria costurar as roupas dele para retribuir o favor de salvá-la mais uma vez. Enquanto ela fazia isso, Yato se deu a liberdade de olhar ao redor da sala, onde se interessou por uma foto que ela tinha com suas amigas de infância. Embora chateada com esse comportamento absurdo, Alexia revelou que era um moleque quando era criança, que muitas vezes fugia do palácio em que vivia. Ela se encontrou perdida em um beco, onde estava prestes a ser espancada por bandidos, apenas para acabar sendo salva pelas mesmas garotas do palácio. Desde então, Alexia aprendeu que essas garotas originalmente vieram das favelas para o mesmo orfanato que ela. E apesar de não contar a nenhuma delas que ela era uma princesa, Alexia sabia que as freiras lá sabiam. Mesmo assim, isso não a impediu de fugir do orfanato para ver o que eles estavam fazendo. Quanto ao próprio orfanato, ele foi construído pela mãe de Alexia, mas desde que ela faleceu, tornou-se cada vez mais difícil manter o orfanato funcionando a cada ano devido à falta de fundos. Assim, Alexia tomou a decisão de entrar na academia para garantir fundos para que este orfanato continue funcionando. Embora ela seja uma princesa, ela não conseguiu obter fundos em um reino quase independente, mesmo que fosse para um projeto de bem-estar, já que não geraria receitas. Sem outra escolha, Alexia decidiu entrar nesse mundo sujo, onde estudantes são forçados a lutar uns contra os outros como em rinha de galos. Mas apesar de toda a corrupção e hedonismo que dominam a cidade, Asterisk ainda é a cidade de todos os desejos. Depois que ela terminou de explicar sua razão para ingressar na academia, Alexia terminou de ajeitar as roupas de Yato. Mas antes que ele pudesse ir embora, não pôde deixar de se perguntar sobre a origem daquele guardanapo, que acabou sendo um presente de aniversário de seus amigos do orfanato de anos atrás. Na manhã seguinte, Yato concluiu que Alexia voltou ao seu velho hábito de ignorar os outros, especialmente depois de ler uma carta esta manhã. Como ele estava preocupado com isso, Cláudia entrou em cena para saber o que estava acontecendo com Alexia. Só então eles perceberam que Alexia deve ter recebido uma carta de um oponente e agora ela está indo para lá enquanto eles falam. Yato achou que tinha falhado em ganhar a confiança de Alexia, mas Cláudia garantiu a ele que Alexia estava preocupada com a segurança dele, por isso decidiu ir sozinha. Aquela declaração o lembrou da promessa de sua irmã mais velha de protegê-lo, então ele decidiu correr atrás dela imediatamente. Cláudia, por outro lado, o apoiou e deu-lhe Sir Vestra. Agora Yato está em uma corrida contra o tempo para salvar Alexia. Assim que entrou em um prédio abandonado, Alexia repeliu um ataque surpresa antes de revelar que quem estava por trás dos ataques era ninguém menos que Silas. De fato, Alexia descobriu isso após ele dizer a Lester para não provocá-la, e talvez a própria provocação de Yato a Lester tenha sido o catalisador que revelou todo o esquema. Quando Silas começou a mencionar seu acordo com Alexia para que ela desistisse da Phoenix Festa em troca da segurança de Yato, Lester chegou furioso ao ouvir toda a história. Para piorar as coisas, Lester descobriu que Silas estava fazendo esse trabalho sujo em nome de outra pessoa, e ouvir suas desculpas de que todos na academia são apenas inimigos deixou o grandalhão ainda mais irritado. Antes que ele pudesse atacar o comerciante astuto, um homem de capa preta chegou para repelir o ataque de Lester, seguido por mais duas preciosas bonequinhas de Silas. De fato, essas bonecas eram bonecas de verdade que ficaram indefesas diante do movimento característico de Lester, ou assim pensou Lester, até que essas bonecas voltaram a se mover. Ele tentou avançar contra eles, mas acabou sendo baleado por outras duas bonecas escondidas. Com mais bonecas resistentes ao calor cercando Alexia agora, e Lester praticamente incapaz de lutar, a situação parece se tornar terrível para os dois, especialmente porque estão enfrentando sozinhos 128 bonecas. Alexia lutou heroicamente contra essas bonecas, mas devido ao grande número e a capacidade de resistir ao calor e até a ataques perfurantes, Alexia acabou encurralada contra a parede. Para a surpresa de Silas, Alexia percebeu que Alican eram os que estavam puxando as cordas por trás, já que eles eram os únicos capazes de produzir em massa essas bonecas. Mas antes que pudessem dar o golpe final contra Alexia, Yato chegou a tempo para o resgate. Uma vez lá em relativa segurança, Alexia ficou chateada porque Yato estava se envolvendo em negócios que não tinham nada a ver com ele. Yato, no entanto, apontou que Alexia merece ser protegida, assim como ela está protegendo os outros, e é por isso que ele quer estar ao lado dela. Antes que Alexia pudesse dizer uma palavra, Silas chegou com seu exército de bonecos e seguiu com seus ataques, apenas para encontrar todos os seus robôs de ataque instantaneamente destruídos. Apesar disso, Silas ainda não havia terminado, pois convocou o que restava de seu exército impiedoso para acabar com Yato e Alexia. As bonecas atacaram incessantemente, e mesmo assim, Yato continuou a desviar de todos os ataques com relativa facilidade, antes de expor o truque que Silas estava usando para manipular as bonecas. Frustrado por esta revelação, Silas ordenou que as máquinas atacassem imediatamente, apenas para testemunhar a sua destruição devastadora. Em um último esforço para virar o jogo, Silas convocou a rainha dos bonecos ugandenses, quer dizer, bonecas, esperando usar seu lado para dominar Yato, exceto que ele completamente ignorou o velho ditado: quanto maiores eles são, mais difícil eles caem. E então a boneca caiu tão forte que forçou Silas a fugir da cena. Sem querer deixar essa oportunidade de resolver definitivamente esse problema escapar, Alexia decidiu ajudar Yato ajudando-o a voar, que é exatamente o que eles fizeram.
Para piorar as coisas para Silas, Cláudia e o resto do comitê disciplinar estavam esperando por ele no chão para lidar com ele legalmente. Embora esse problema já estivesse resolvido, Yato começou a sufocar com a aura que recebeu de seu Servestra, exceto que é ainda mais intensa do que era em seu primeiro encontro com o Lord Lux, ou assim parecia, porque aquelas algemas que sufocavam Yato eram uma maldição lançada por sua irmã, Haruka, quando ele era criança para bloquear seus poderes antes de se despedir dele. Quando ele acordou, ele se encontrou na felicidade comum de um homem médio com Alexia, aliviada por ele estar seguro. Ela percebeu a maldição que ele tinha, o que a levou a descobrir que era obra de sua irmã. Infelizmente para ela, ela não sabia o motivo de Haruka para restringir o poder de seu irmão desde que o Senhor. Desprevenido também não tinha ideia. Além disso, Ayato e Alexia chegaram à conclusão de participar juntos do Fênix Festa após uma breve discussão que deixou Alexia vermelha. E não quero dizer que Alexia está se tornando comunista. Embora Alexia e Ayato estivessem tendo um momento sereno, Silas estava ocupado correndo por sua vida apenas para acabar sendo atacado por Cláudia, que acabou conspirando com Yabuki para fazer com que Alecante lhes devesse um favor, extraindo o máximo de informações dele possível. O que eles não sabiam ou desconsideraram foi o fato de que estavam sendo vigiados por duas garotas que aparentemente trabalham para Alecante. Na manhã seguinte, no Hotel Elnat, Cláudia participou da reunião com os outros presidentes dos conselhos estudantis de outras academias em Asterisk, como Doc, quer dizer, Dirk da Le Wolf Black, Shuma da Alecante, Fan Xinlu da Dialong e Ernest da Garadwet. A única pessoa que faltava era Sylvia de Queenvale, que, segundo Cláudia, estava fazendo uma turnê pela Europa como uma diva. Antes que as coisas pudessem ficar desagradáveis entre Ernest e Dirk por causa de suas diferentes opiniões sobre Sylvia, Xinlu encerrou a discussão mudando de assunto antes de ameaçar entrar na briga. Só então Dirk conseguiu perguntar a Cláudia sobre o acordo que ela fez com Alecante para co-desenvolver um novo tipo de Lux, o que Cláudia explicou ser uma cooperação oficial entre as duas academias como iguais. Mas quando Xinlu começou a se perguntar sobre o motivo pelo qual a Seidukan teve que mobilizar as Estrelas Sombrias, Cláudia decidiu encerrar o assunto enquanto Ernest achou melhor começar a reunião apenas para Shuma discutir o manejo da inteligência artificial em Asterisk, incluindo Festus. Em outro lugar, Ayato estava se apressando para não irritar Alexia quando acidentalmente esbarrou em tal do Kiran, após imprudentemente se encontrar olhando para a Fossa das Marianas. Naoto pediu desculpas por sua falta de cuidado, depois tirou um pequeno pedaço de madeira do cabelo dela, antes de Kirin se desculpar para ir ao encontro de seu professor zangado. Quanto ao Senhor Cabeça de Vento, ele se lembrou que Alexia está prestes a transformá-lo em um bife defumado. De fato, ela tentou fazer isso batendo nele com suas habilidades e treinamento. Mas Ayato conseguiu provar seu valor mesmo quando Alexia pensou que o pegou desprevenido, apenas para se encontrar completamente derrotada. Embora impressionada com suas habilidades, Alexia estava preocupada com a possibilidade de Ayato usar seu poder total com muita frequência no Festa, especialmente depois que ele desmaiou ontem. Ayato, por outro lado, tinha certeza de que não recorreria a tais medidas, já que a maioria dos participantes não está nem perto de estar à altura das habilidades de Alexia. Embora satisfeita em ouvir isso, Alexia estava preocupada que pessoas como Ernest evitassem Lee. No mesmo sentido, Ayato mencionou que ouviu falar de uma lutadora feroz chamada Ofélia, o que trouxe algumas memórias traumáticas para Alexia por um segundo antes de deixar de lado para se concentrar em si mesma. Afinal, Alexia estava confiante de que as habilidades de Ayato não são amplamente conhecidas, se é que algo para que isso deva servir para sua vantagem. Mesmo que o fato de que ele está empunhando o Servestra agora seja de conhecimento público, Alexia se certificou de dizer a Ayato que ele não deve se envolver em nenhum duelo desnecessário, o que absolutamente não é uma premonição do que estava por vir. Pouco tempo depois, Alexia e Ayato se encontraram com Lester e Saya, onde esta última estava chateada por Alexia estar roubando seu homem, além de acusá-la de outras coisas que pessoas de culturas como a sua e a minha conhecem, o que fez Alexia reagir. Por outro lado, Ayato ficou aliviado ao saber que Lester se recuperou completamente após aquele incidente, além de se juntar a Saya para o próximo Festa, enquanto Lester veio agradecer a Ayato por salvá-lo daquele incidente com Silas. Simultaneamente, Cláudia chegou com Camila e Ernesta de Alecante para informá-los sobre o novo acordo que as duas academias fizeram para desenvolver um novo tipo de Lux em troca de, segundo Alexia, acusar Alecante pelo incidente Silas. Cláudia e seus convidados, no entanto, negaram esse raciocínio, pois Ernesto afirmou que ela insistiu em vê-lo à Academia Seidukan pessoalmente. Seu entusiasmo pelos feitos de Ayato durante o incidente Silas despertou Alexia e Saya, mas isso não a impediu de sussurrar em seu ouvido que as coisas não iriam bem da próxima vez, antes de transformar tanto Alexia quanto Saya de desconfortáveis ao seu redor para abertamente hostis após beijar Ayato na bochecha. Ao ver essa demonstração de comportamento absurdo, Camila assumiu o papel de uma mãe embaraçada por seu filho adolescente dizendo oi antes de se interessar pela arma de Saya por ela ser americana. Esse interesse não durou muito, ou nem mesmo por alguns segundos antes de Camila começar a zoar Saya por possuir uma porcaria tão ultrapassada que já está fora de moda há 10 anos.
Quando ela soube que Saya é filha do professor Sasamiya, ela zombou ainda mais e se recusou a pedir desculpas, já que ele foi deixado de lado pela Alecante e pela facção Ferróvios. Quando Saya insistiu que ela pedisse desculpas, Ernesta entrou para mencionar que a única maneira de forçar Camila a fazer isso seria através do próximo Phoenix Festa. Agora que os convidados foram embora, Saya declarou sua razão de ser no Phoenix Festa, assim como seu desejo de participar dele com Ayato, o que foi como esperado. Uma vez fora da instalação de treinamento, Ernesta ficou ainda mais interessada em fazer outras acrobacias para alcançar seu próprio sonho. Na manhã seguinte, Ayato teve uma aula com Yabuki sobre os diferentes grupos que existem em Alecante, suas características e os desafios que enfrentam antes de se deparar com Kirin, prestes a ser esbofeteada por seu tio Koichiro Turdu, que eu confundi anteriormente como seu professor. Sendo o homem com a aura infinita que ele é, Ayato entrou para defender a jovem e nem mesmo a ideia de que ele estava se envolvendo em assuntos familiares poderia dissuadi-lo de se mostrar como um Shed. Depois de ver a importância de Ayato em segurar Servestra, Koichiro decidiu cumprir a promessa de nunca machucar Kirin. Não cria expectativas porque Koichiro colocou Ayato em um duelo iminente com Kirin para que ele pudesse honrar sua promessa. Sem outra opção, Kirin concordou com Ayato, aceitando relutantemente duelar com Kirin. Quando eles estavam totalmente envolvidos neste duelo, Alexia chegou para testemunhar seu garoto se metendo em uma briga desnecessária. O que mais a surpreendeu foi que, embora este duelo já esteja acontecendo há algum tempo, e Ayato seja capaz de ler os movimentos ofensivos e defensivos de seus oponentes, o duelo permanece indeciso. Com o tempo de sua maldição se aproximando, Ayato decidiu arriscar tudo, o que o levou a perder o duelo. Embora isso tenha terminado bem para Kirin, Ayato agora precisa explicar a Alexia porque ele se envolveu em uma luta com o melhor duelista de Seidukan. Na verdade, Kirin teve que seguir o exemplo de seu tio para chegar ao primeiro lugar, mesmo que isso tenha custado a sua própria autoestima. Agora que Ayato e Alexia estavam sozinhos, Ayato esperava ser repreendido por Alexia, mas ela ficou orgulhosa dele por apoiar Kirin contra o tio abusivo dela. Mesmo assim, ela não pôde deixar de mencionar que estava chateada com ele por ter perdido o duelo, já que achava que Ayato seria a única pessoa a ter uma chance contra Kirin, que na verdade tem 13 anos. Além de Kirin, Alexia não consegue derrotar duas outras pessoas em seu nível atual, ou seja, Cláudia e Ayato. Embora ela não pareça, Cláudia é na verdade a Rank 2 em Seidukan, graças à sua previsão. O que faz Kirin ser Rank 1, no entanto, é o fato de que ela não usa um Word Loot. Agora que as habilidades de Ayato são de conhecimento público, Alexia optou por refazer seu plano de jogo do zero, uma vez que ele obtenha seu novo distintivo escolar, isto é. Agora que ele terminou sua reunião com Alexia, Ayato precisava encontrar Cláudia para obter um novo emblema escolar na piscina da escola, onde ela usava a roupa mais reveladora. Assim que ela deu a ele o que ele pediu, Cláudia mencionou seu duelo com Kirin, além do fato de que ela sabia que Koichiro era o responsável por isso. Afinal, Koichiro era conhecido por ser um funcionário encrenqueiro da empresa-mãe da Academia Seidukan, que graças às suas conexões e status, se tornou praticamente intocável. Para garantir um lugar na diretoria executiva, ele decidiu investir tudo o que tinha em sua sobrinha. Por outro lado, Cláudia acredita que Kirin não tem nenhum interesse próprio e que seu tio provavelmente falhará em conseguir a posição luxuosa devido ao egoísmo. Quanto a como Cláudia sabe tanto, é porque sua própria mãe passou por maus bocados para chegar lá. Assim que ela saiu da piscina, Ayato pensou em como deveria lidar com Kirin quando realmente a encontrasse. Na verdade, Kirin veio agradecê-lo por ter ajudado a aliviar o tratamento rude de seu tio. Antes que Ayato pudesse responder adequadamente, ele precisava lidar com Yabuki e os meninos que estavam escutando, o que o fez decidir ter uma boa conversa com a jovem enquanto caminhavam. Enquanto faziam isso, ele não pôde deixar de conversar com Kirin sobre a história da família dela e a arte da espada. Em troca, Kirin percebeu que Ayato está usando algum tipo de esgrima antiga também, com base em seus movimentos e posturas. Logo, Kirin se acalmou depois de saber que Ayato está interessado em Kenjutsu, já que é a única coisa em que ela é boa, antes de continuar a se autodenominar um fracasso após o outro. Quando perguntada sobre pelo que está lutando, Kirin respondeu que é para salvar seu pai. Não está claro o que aconteceu com ele, mas aposto que ele se perdeu no caminho para pegar o leite. Então, para alcançar seu objetivo, ela concordou em receber a ajuda de seu tio, mesmo que seu tratamento e disciplina fossem bastante severos, o que acabou sendo causado por seu ódio por Dinestela. Apesar disso, Ayato foi gentil o suficiente para perguntar se ela estava interessada em se juntar a ele em seu treinamento matinal, fazendo Kirin sair feliz após aceitar sua oferta. As coisas ainda não tinham acabado para Ayato, pois ele levou um susto de Saya, que começou a sufocá-lo para saber quem era aquela garota, até que percebeu que estava sufocando o pobre rapaz um pouco demais. Além dessa demonstração exagerada de carinho, ou seja lá como você queira chamar, Saya estava na verdade procurando Ayato para ouvir sua resposta sobre ser seu parceiro para a próxima festa Phoenix, apenas para descobrir que Ayato ainda está lidando com Alexia.
Seiya também descobriu que a garota que estava passando o tempo com Ayato mais cedo era ninguém menos que Kirin Tudu, o que a fez sentir ciúmes, mas por todos os motivos errados. Para animá-la, Ayato mencionou que Kirin entrou na academia para ajudar seu pai, assim como Seiya. Na manhã seguinte, Alexia correu para o restaurante da escola para saber o que aconteceu entre ela e Kirin ontem, apenas para se ver acidentalmente pedindo um prato de curry picante para comer na mesma mesa que Ayato, que a assegurou de que eles têm treinado e lutado juntos desde cedo, desde que se conheceram ontem. Embora ela tenha afirmado que não se importava com isso, Alexia estava tão incomodada que continuou comendo seu curry extremamente apimentado, apesar dos avisos de Ayato. Vendo que ela claramente não conseguia dar outra mordida, Ayato gentilmente sugeriu que trocassem os pratos, já que o curry dele é menos apimentado que o dela, ao que Alexia concordou relutantemente. Ela estava satisfeita com o quão delicioso seu novo prato estava, mas Ayato quase começou a cantar de tão grande ao perceber o quão quente a comida estava. Em outro lugar, Camila foi acordar Ernesto de seu sono para lhe dizer que os caras do Tenório estão em movimento, apenas para descobrir que Ernesto já estava ciente disso, e agora ela está prestes a rastreá-los. Enquanto ela fazia isso, ela notou Kirin treinando ao lado de Ayato logo cedo pela manhã. Infelizmente para Camila, o momento de executar sua grande obra-prima contra eles ainda não chegou, então ela precisa esperar até que a oportunidade finalmente se apresente. Por enquanto, Ayato não pôde deixar de provocar Kirin sobre a possibilidade de ela se perder nesse nevoeiro, antes que os dois percebessem que uma ameaça estava chegando, especialmente após chegarem a um beco sem saída. Cercados e em menor número, Ayato e Kirin fizeram uma escolha óbvia. Quando Ayato tentou repelir o ataque dos monstros, percebeu que eles podiam ressuscitar seus membros perdidos repetidas vezes. Vendo isso, Kirin decidiu continuar cortando os monstros enquanto ressuscitava até poder destruir seu núcleo, o que fez com que o restante dos monstros fugisse. Quando Ayato percebeu que esse monstro devia ter sido criado por um lecante, ele e Kirin foram atacados mais uma vez, fazendo o chão desmoronar sob Ayato. Kirin tentou puxá-lo para cima, mas acabou escorregando para dentro do buraco junto com Ayato. Vendo isso em seu monitor, Camila e Ernesta decidiram passar para o segundo ato de sua operação. Felizmente para Ayato e Kirin, por enquanto, eles pousaram em segurança por alguns segundos, quando foram atacados por um enorme lagarto debaixo d'água. Ayato conseguiu repelir o primeiro ataque do dragão, mas eles ainda estão presos em uma situação perigosa. Assim, Kirin sugeriu que Ayato a deixasse ir, já que ela não quer mais que os outros paguem o preço de ser um fardo. Mas Ayato recusou, assegurando-a de que tudo está bem. Então ele tirou seu survesta para criar um lugar para ele e Kirin ficarem, antes de planejar seu próximo movimento contra este gigante aparentemente imortal. Isso o levou a usar todo o seu prana em sua arma para expandi-la e destruir o monstro e seu núcleo por completo. Mas isso trouxe o custo de desencadear sua maldição. Foi um tempo depois que Kirin soube das limitações de Ayato, assim como sua razão para lutar, o que a fez interpretar que Ayato está apaixonado por Alexia, mesmo que o rapaz tenha negado isso. A coisa mais importante para ela agora, no entanto, era que a equipe de resgate está demorando muito para salvá-los. Por outro lado, Ayato teve a oportunidade de aprender mais sobre o que levou o pai dela a ser preso, seus arrependimentos e as medidas extremas que ela tomou para ficar mais forte. Ayato discordou dela, deixando claro que ela se sentiria esgotada se continuasse a trabalhar com seu lema atual. Ayato também a assegurou de que sempre haverá pessoas ao seu lado para garantir que ela se aproxime de alcançar seu objetivo. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, os dois perceberam que estavam se olhando de roupa íntima, então voltaram à realidade por um segundo, quando a equipe de resgate chegou logo depois. Mais tarde naquele dia, Kirin se reuniu com seu tio, onde ficou triste ao saber que ele estava mais preocupado com Kirin Tautu como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Quando Kirin se recusou a obedecer a ordem de seu tio para se afastar de Ayato, Koichiro a esbofeteou e ficou ainda mais chateado quando ela permaneceu em total desafio, enquanto ele começava a lembrar a ela que ela não é nada sem ele, antes de tentar socá-la, apenas para descobrir que Kirin não estava blefando, pois ela decidiu partir para um duelo por conta própria a partir deste ponto, para melhor ou pior. Se você pensou que ela vai duelar com Ayato, permita-me dizer que você está absolutamente correto. Para Kirin, duelar com Ayato é o primeiro passo para trilhar seu próprio caminho. De longe, Alexia, Lester, Cláudia, Seiya e Yabuki também estavam assistindo a esse duelo. Apesar das preocupações de Alexia de que Ayato pudesse perder, Seiya a tranquilizou dizendo que ele já havia vencido adversários ainda mais fortes que Kirin, nomeadamente sua irmã mais velha, Haruka. Lester também revelou que Ayato pediu para ele emprestar-lhe um Lux, então ele presumiu que deveria ter um plano. Com isso resolvido, o duelo começou para valer, onde Ayato continuou a desviar habilmente dos ataques de Kirin. Como ambos os lados estavam animados com o conhecimento dos novos padrões de habilidades revelados, ambos os lados decidiram se esforçar ao máximo agora, exceto que Ayato começou a ter a vantagem pela primeira vez, graças à variedade de habilidades que ele tinha, incluindo combate corpo a corpo, o que finalmente lhe garantiu a vitória. Enquanto Ayato descansava com Alexia e Seiya, Cláudia entrou com uma convidada surpresa, Kirin, que queria se juntar a Alexia e Ayato nas sessões de treinamento. Por mais que ela ficasse surpresa por Ayato nunca ter contado a ela sobre essa notícia, ela também estava relutante em aceitar, tanto que entrou em outra discussão desnecessária com Seiya. Antes que Ayato pudesse concordar com a entrada de Kirin no treinamento,
Koichiro começou a bater na porta agressivamente para entrar na sala. Kirin permitiu que ele entrasse apenas para Koichiro levantar o braço contra ela. Naturalmente, Ayato veio em sua defesa mais uma vez, mas Koichiro começou a ameaçar manchar a reputação de Kirin por toda a academia. Desta vez, Cláudia decidiu intervir ameaçando diretamente minar todos os seus esforços para entrar na Fundação Integrada de Empresas. Ao ouvir isso, Koichiro saiu sem dizer uma palavra, mas Kirin continuou agradecida por todos os esforços dele para levá-la onde está agora. Quando Koichiro se foi e Ayato concordou em deixá-la participar das sessões de prática, Kirin pediu 2 favores que envolviam chamarem um ao outro pelo primeiro nome, ao que Ayato concordou. Em outro lugar, Camila e Ernesta estavam monitorando como um de seus robôs havia destruído 2 Genestelas. Ernesta também revelou que conseguiu obter algumas informações sobre as forças de Ayato, deixando Camila impressionada com a forma como conseguiram matar 2 coelhos com uma cajadada só, e garantindo que seus 2 robôs, chamados RD e RMC, estavam prontos para a próxima festa. De volta a Seirukan, Kirin começou seu treinamento com Seiya, onde apesar de seus melhores esforços, eles ainda não conseguiram chegar perto das pontuações de Ayato e Alexia. Na cafeteria da academia, Ayato ficou surpreso ao ver uma garota dando-lhe tratamento de celebridade ao pedir um autógrafo. Claro, Alexia e Seiya não gostaram muito disso, pois achavam que isso seria problemático para um galã como ele. Mas faz sentido ele receber tanta atenção depois de subir de um estudante obscuro e desconhecido sem classificação para o lutador de rank 1 em Seirukan de uma só vez. De acordo com Yabuki, até mesmo a ascensão de Alexia à proeminência foi tão sensacional para ela quanto foi para Ayato e Kirin, a tal ponto que ela se isolou de conversar com alguém até se encontrar com Ayato. Para provar seu ponto, ela mostrou a Ayato que seu autógrafo agora está sendo leiloado. Além das tentativas de Seiya e Kirin de se retratarem como fãs de Ayato também, era de maior importância ficar ciente dos desafios que os aguardam no próximo evento, especialmente Seiya, que ainda está ansiosa para vingar o nome de seu pai derrotando Camila. Portanto, Seiya decidiu participar do evento com Kirin como sua parceira de equipe, fato que Alexia não pôde deixar de comentar sobre como os dois se juntaram, apenas para Seiya zombar de Alexia pela maneira como ela fez com Ayato antes. Ayato tentou mencionar o que faltava para a equipe de Seiya, o que fez com que ela concluísse que iria pular o treinamento amanhã para socializar mais com Kirin. Ironicamente, Seiya não fazia ideia do que fazer para socializar, já que ela não é uma pessoa social para começar, e para sua surpresa, Kirin também não é. Depois de pensar um pouco, as duas decidiram ir às compras juntas, o que definitivamente não é porque Seiya não é a versão feminina de Zoro de One Piece neste anime. Como o aniversário do pai dela está chegando, Seiya pensou que seria uma boa ideia dar-lhe um presente, por isso Kirin também estava ansiosa para ajudar. O problema é que o pai da Seiya não usa gravatas, não bebe e não tem uma comida favorita em particular. Para ter uma ideia de como ajudar exatamente, Kirin sentou-se no parque com Seiya e pediu que ela contasse mais sobre o próprio pai. Seiya respondeu que seu pai é um cientista louco que a presenteia com armas todos os anos desde que ela era criança. De repente, Seiya pediu a Kirin para ajudá-la a chegar a um certo destino. Foi só depois de caminhar por ruas estreitas e perigosas, como as do centro de Detroit, que Kirin percebeu que eles chegaram a uma loja de armas que vende armas usadas e mercadorias ilegais. Depois de pegar sua arma de escolha, Seiya estava visivelmente sorrindo pela primeira vez no show, já que a arma que ela conseguiu é semelhante à pesquisa e objetivos de seu pai. Agora que Seiya conseguiu o que queria, é hora de Seiya ajudar Kirin a conseguir o que ela queria. Que, após um pouco de reflexão, Kirin decidiu pedir a Seiya para ensiná-la a nadar porque ela queria que Ayato a visse de forma mais favorável. Por sua vez, Seiya não pôde deixar de respeitar Kirin por sua determinação em se tornar melhor, enquanto ela assegurava a Kirin que Ayato definitivamente a verá de forma positiva, desde que continue fazendo o seu melhor, antes de ir buscar algumas bebidas para ela e para Kirin. Enquanto Seiya estava fora, Kirin atendeu ao pedido dela de continuar treinando sozinha, até que ela esbarrou em uma garota chamada Violet, que estava deitada na água. Apesar de seus incontáveis pedidos de desculpas, Violet permaneceu furiosa a ponto de desafiar Kirin para um duelo antes de descobrir quem ela era. Foi só então que Violet diminuiu a brutalidade de seu tom com Kirin, até que ela soube que a última estava apenas tentando aprender a nadar. Só então Violet voltou a insultar Kirin por sua incapacidade de nadar, antes de pedir que ela fosse dar um mergulho em algum canto da piscina. Antes que pudesse dizer outra palavra, Seiya a atacou de longe por ser desrespeitosa com sua amiga. Apesar de não ser classificada, Seiya não foi tão apologética quanto sua parceira. Na verdade, Seiya estava ansiosa para colocar essa arrogantemente reveladora Violet em seu lugar, independentemente da diferença em seu status. Assim, ela concordou em duelá-la. Este duelo terminou tão rápido quanto começou, onde Seiya explodiu Violet antes que ela pudesse sequer sacar sua arma, vencendo assim o duelo sem suar. Mais tarde naquele dia, Seiya ensinou a Kirin a sempre defender a si mesma e a nunca deixar que pessoas como Violet a desprezem assim novamente. Para isso, Seiya deixou claro que Kirin precisa ter um pouco de orgulho. Embora Kirin tenha ficado contente ao ouvir isso, ela ficou ainda mais feliz ao saber que Seiya a escolheu como parceira de equipe por seu talento, compatibilidade estratégica, senso de propósito e, mais importante, por empunhar a mesma espada que Ayato.
Por último, Seiya pediu que se chamassem pelos primeiros nomes, ao que Kirin concordou. No dia seguinte, o desempenho e o treinamento deles deixaram Alexia e Ayato sem palavras, pois a melhoria deles não era algo que pudesse ser alcançado em um dia. Não só Seiya e Kirin estavam felizes com a ligação deles. Na verdade, Cláudia revelou a Yabuki que ela também está feliz que há muitos participantes na próxima festa. Mais importante para eles, Alexia e Ayato tiveram a sorte de chegar às finais, graças a estarem em um bloco favorável. Embora Yabuki estivesse otimista com esse desdobramento, Cláudia não estava na mesma página, já que há uma potencial facção rival deles nesta festa chamada Arlequinte da La Wolf, que é liderada por Irene Uzais. Na verdade, foi o Dirk e a Corona, sim, esse é o nome da garota, foram eles que chegaram ao ponto de ir até a sala de detenção da Academia Le Wolf para convencer a Irene a participar da festa Fênix com o único propósito de derrubar o Ayato. Dirk não se importava se a Irene ganhasse a festa ou não, desde que ela pudesse livrá-lo do Ayato e seu Sir Vestra. Por sua vez, Irene concordou em participar depois de confirmar que Dirk não fez nada engraçado com sua irmã, assim obtendo sua liberdade por enquanto. Finalmente, a tão esperada festa começou após uma boa cerimônia de abertura, onde o comitê organizador deu as boas-vindas a todos os participantes e desejou-lhes boa sorte. A verdade é que Mediati, o presidente do comitê, chegou onde está após solicitar isso depois de vencer um grande festival. Então, apesar de sua personalidade cativante, ele é um cara durão que notou Ayato entre todos os participantes. Além disso, Mediati informou os participantes que haverá algumas restrições adicionadas para esta festa em relação a armas autônomas, permitindo a entrada de alternativas. Isso gerou frustração em Saya, que espera que isso leve a uma festa mais sofisticada. Agora que a cerimônia havia terminado, Ayato e Alexia seguiram para o local. Quando estavam prestes a ir almoçar, Ayato encontrou Lester e Randy e os convidou para almoçar, mas Lester não só recusou o convite, como deixou claro que Ayato não deve perder para ninguém antes de lutar com eles. Antes que Ayato pudesse reagir, ele levou um susto quando Saya apareceu de repente, seguida por Kirin, que estava levando o almoço. Na verdade, foi Saya quem ensinou Kirin a cozinhar para que ela pudesse fazer essa marmita para Ayato, para a surpresa de Alexia. Não querendo deixar a Kirin receber todos os elogios sozinha, Saya revelou que ela também fez bolinhos de arroz maiores do que os da Kirin, que acreditava que quanto maior, melhor. Pensando bem, Saya não é apenas americana de coração, mas texana para ser mais específica. Mesmo assim, ela ainda insistiu que Ayato acariciasse sua cabeça. Quando todos terminaram de almoçar e Saya ficou tão cheia quanto uma mulher grávida de 9 meses por causa do quanto comeu, Ayato percebeu que já era hora de a primeira partida começar, que seria comentada por Miku Yanase e Fan Titran, que apresentaram a todos o cronograma e as regras desta festa. Ayato e sua Alexia, por outro lado, sabiam quem seriam seus oponentes e prometeram que fariam tudo o que pudessem para vencer. A primeira partida deles foi a segunda do dia em todo o torneio, e o público estava muito ansioso para ver como eles iriam se apresentar neste evento. De fato, Ayato não estava disposto a se conter em sua primeira partida, que ele venceu sozinho assim que o round começou, deixando o público e os comentaristas em êxtase com o que acabaram de testemunhar. Por outro lado, Ayato e Alexia estavam satisfeitos por manterem o padrão de trabalho em equipe e as limitações totais de Ayato escondidas do público, mas eles ainda tinham que lidar com as entrevistas que estavam prestes a enfrentar. Uma vez que terminaram com isso, a dupla ficou surpresa ao ver que Yabuki havia vindo ao local deles, não exatamente para armá-los, mas para informá-los sobre a partida 3, que será contra a Arlequinte. Infelizmente para Saya, ela não pôde aprender muito sobre isso, pois a Arlequinte calou Yabuki desde o início, ao que Alexia percebeu que ele estava atrás dos passes dos concorrentes. Eles não precisaram esperar muito, pois a Arlequinte enviou tanto RD quanto RMC, junto com Audi e Rinzi respectivamente, contra 2 participantes de Le Wolf. Para sua surpresa, Audi deu-lhes 1 minuto para atacá-lo como quisessem, apenas para ser atacado por Rinzi por sua demonstração de idiotice, antes de decidir seguir o exemplo do que Audi prometeu. Os participantes do Le Wolf concordaram em aceitar o acordo. Apesar de seus melhores esforços para acertar qualquer golpe em seus oponentes, os dois falharam nisso no final. Agora é a vez de Audi e Rinzi agirem, o que deixou Saya, assim como todos os outros, maravilhados com essa demonstração de força tanto de Camila quanto de Ernesta. Saya, em particular, começou a perceber o problema em que ela se encontraria se estivesse. Para completar, seu pai Suichiro entrou em contato com ela por telefone para expressar o quanto estava impressionado com esses 2 bonecos, antes de cumprimentar Ayato e perguntar à sua filha se ela recebeu a arma mais nova que ele fez para ela. Embora Saya ainda não tenha recebido, Sokyo permaneceu confiante de que Seiya pode vencer enquanto ela estiver usando qualquer uma de suas armas. Enquanto Seiya e Kirin foram para a alfândega e Yabuki para a coletiva de imprensa, Ayato e Alexia decidiram aproveitar esta oportunidade para treinar. Ernesta, por outro lado, estava orgulhosa da vitória que seus fantoches obtiveram antes de se ver aliviando as tensões entre Audi e Rinzi. Quando Audi começou a se perguntar por que Rinzi é capaz de derrotá-lo facilmente, apesar de ambos terem sido programados para ter a mesma força, Ernesta respondeu que isso está na natureza das mulheres. O que Ernesta não contou a ele, no entanto, é o fato de que Rinzi é seu limitador. Assim que Ayato e a princesa terminaram o treinamento, correram para assistir à próxima luta.
Quando Ayato percebeu que não conseguiriam fazer isso, viram uma briga acontecendo do outro lado da rua, então decidiram ser um pouco curiosos sobre isso. Acontece que Irene era quem estava causando este caos. Antes que percebesse, encontrou Ayato na sua frente. Julius entrou em seu caminho, então ela decidiu pegar sua Horde Lux. Antes que pudesse fazer um movimento, a personalidade de Irene mudou quando sua irmã Priscila chegou para lhe dar uma bronca sobre a importância de não se meterem em encrencas antes de pedir desculpas a Ayato e Alexia pelos erros de sua irmã, enquanto forçava a Irene a fazer o mesmo. Agora que os irmãos saíram de cena, Alexia lembrou que Cláudia lhe enviou algumas informações sobre Priscila, dizendo que não há muito sobre ela para começar. Quanto ao motivo pelo qual ela provocou Irene, Alexia não gostou que Ayato fosse abordado por ela, especialmente porque sabia que Lewolf estava definitivamente tramando algo. Antes que ela pudesse pensar no que eles estavam atrás, Ayato a alertou de que a partida de Saya e Kirin tinha acabado de começar. Compreensivelmente, Saya estava chateada que Ayato não estava lá para assisti-la, apesar das garantias de Kirin de que ele estava a caminho. Mais importante ainda, Saya teve que se concentrar em sua partida por enquanto, onde, apesar dos melhores esforços de seus oponentes e de Kirin, Saya e Kirin ainda saíram vitoriosos. Naturalmente, a dupla achou que merecia um banho bem merecido após essa partida, exceto que Saya tinha outro jogo que queria jogar com Kirin, e é melhor eu não falar sobre isso. Para piorar ainda mais a situação, Seiya permitiu que Ayato e Alexia entrassem, apesar de não terem absolutamente nada para cobrir seus corpos. No quinto dia do torneio, Alexia estava ansiosa para ser a única a lutar sozinha dessa vez contra Yanon e Yasuga da Queen Veil Academy. Quanto às consequências da partida, só se podia adivinhar. Quando se tratava do que fazer após esta partida, a dupla teve uma pequena discussão antes de decidir almoçar. Um almoço que Alexia trouxe consigo, para ser mais específico, que estava bom ao paladar de Ayato para sua alegria. Ironicamente, até Alexia ficou com ciúmes de Saya e queria receberem carinho por serem boas garotas, acabando por conseguir o que queria, o que a deixou envergonhada a ponto de decidir ver como outras lutas iam, como a de Lester e Randy, que estavam lutando contra Irene e Priscila, ou melhor, Irene e sua grave Chief. Vendo que Randy estava se esgueirando para destruir o distintivo de Priscila, Irene o paralisou e garantiu que pacificasse Lester antes de aplicar tanta pressão em Randy que ele ficou inconsciente. Como resposta, Lester atacou Irene com tudo que tinha, e ele poderia tê-la derrotado se Irene não tivesse conseguido repelir o ataque. Assim, ela decidiu liberar a vampira que havia dentro dela para absorver o poder de Priscila. Com isso, Irene foi capaz de usar toda a sua força contra Lester, onde ela não apenas o fez perder o Orsh, mas o obrigou a se render. Do seu próprio espaço, Ayato testemunhou essa demonstração de força em completa descrença. Apesar disso, ele ainda conseguiu chegar à final, e Cláudia estava mais do que ansiosa para parabenizar seu belo jovem, esfregando-se contra ele. Infelizmente para ela, seu tempo de qualidade com Ayato terá que esperar, pois Ayato foi alertado por Kirin sobre a notícia de que ela perdeu a pista de Saya. Embora Cláudia estivesse decepcionada, ela não suportava ver Ayato se desculpando, então ela decidiu deixar passar só desta vez, já que não pode se dar ao luxo de deixar alguém tão talentoso quanto Saya se perder. Em meio à sua busca por aquele jovem espírito americano, Ayato encontrou Priscila, que por sua vez tentava escapar de alguns bandidos. Sem outras opções, Ayato levou a garota com ele para o topo de um prédio onde estavam fora do alcance desses bandidos. Na verdade, Priscila se viu sendo atacada por esses rapazes do cassino que haviam brigado com sua irmã mais velha há alguns dias. Embora ela tenha chamado sua irmã mais velha para ajudá-la, Ayato foi um pouco mais rápido para vir ao resgate. Mesmo assim, seu bom esforço o colocou em apuros com Irene, que acabou de chegar e assumiu que Ayato era a ameaça de que sua irmã estava falando. E nem mesmo Priscila dizendo a ela que Ayato é o mocinho da história poderia mudar a mente de Irene. Ou assim Ayato pensou, porque a abordagem de Priscila com sua irmã, com um tom ainda mais firme, fez Irene voltar à realidade e prometer não prejudicar Ayato de forma alguma. As coisas ficaram muito claras quando Ayato revelou a ela seu motivo por estar aqui em primeiro lugar, o que fez Irene querer pagá-lo pelo bom ato que ele fez por sua irmã ao convidá-la para assistir a partida final. Só então Ayato percebeu que Irene e Priscila eram suas e de Alexia adversárias na final. Naquela noite, Irene correu para o escritório de Dirk com tudo, pois seus homens atacaram Priscila, o que era contra o contrato que Irene assinou com Dirk. Por sua parte, Dirk justificou isso dizendo que nem todos os seus homens se sentiam obrigados a cumprir essa ordem e é por isso que tal coisa aconteceu. Quanto à falta de guardas, Dirk não se importou em colocar guardas para proteger uma regenerativa como Priscila. Ao ouvir isso, Irene estava prestes a dar a esse idiota um bilhete antecipado para se aposentar da vida de uma vez por todas, se não fosse pelo fato de que Dirk conseguiu erguer seu escudo a tempo de se salvar. Irene só foi embora depois de saber que aqueles guardas, que são chamados de gatos, não podem se dar ao luxo de se mostrar, e que Ayato interveio antes que eles pudessem reagir, antes de assegurar a ela que ele não se envolveria em seu duelo ou em sua questão com o pai. Agora, com Irene fora da jogada, Dirk pediu a Corona para fazer uma leitura. Assim que ela o informou que viu Irene e sua irmã vencendo, Dirk pediu para que ela trouxesse o vice-presidente antes de continuar para fazer uma ligação.
Em outro lugar, Alexia ficou chocada ao ver Ayato concordando em visitar Irene no lugar de sua irmã. Mas, como percebeu que precisava se acostumar com Ayato fazendo as coisas do jeito dele, decidiu acompanhá-lo em seu empreendimento. Por sua vez, Pressélia foi acolhedora tanto para Ayato quanto para Alexia. Irene, no entanto, não estava tão ansiosa para receber seus convidados, especialmente Alexia. Após um breve momento de provocação entre elas, Pressélia mencionou o jantar, o que aliviou as tensões entre as duas, já que Pressélia cozinha muito bem. Quando a conversa se voltou para as maneiras pelas quais Irene está ganhando dinheiro, Pressélia se retirou e Irene revelou que, por algumas razões, ela acabou pegando emprestada uma grande quantia de dinheiro de Dirk, que está pagando aos poucos. Infelizmente para ela foi roubada da oportunidade de entrar nas festas e mesmo vencer nesta festa não lhe dará a chance de pagar sua dívida. Em vez disso, Irene é obrigada a participar desta festa para destruir Ayato. Não estava claro para ela por que Dirk tem tanto medo de Servestra, mas aparentemente ele viu outra pessoa usando Servestra algum tempo atrás. Ayato percebeu instantaneamente que Dirk estava se referindo à irmã dele, mas apesar de quão vaga a informação era, ele permaneceu grato a Irene. Depois que a conversa terminou, Pressélia chegou com outro prato delicioso, deixando Irene extasiada. Quando os convidados saíram, Pressélia revelou que, por mais que queira ser útil para o bem de sua irmã, ela também está cada vez mais preocupada com o uso de seu Org Lux, pois isso faz com que ela se torne cada vez mais feroz. Embora a dupla não tenha comentado com Pressélia sobre isso, Alexia insistiu que Ayato não ficasse com um ponto fraco por Irene durante as finais, pois ela fez questão de lembrá-lo dos objetivos finais dele e dela pelos quais estão lutando. Agora que os dois se separaram, Ayato ainda tem algumas perguntas que permanecem sem resposta. Assim, ele decidiu ligar para Cláudia para se encontrar no apartamento dela. Quando ele entrou no apartamento, Ayato tentou acordar Cláudia, mas ela acabou acordando-o enquanto dormia. Esse ataque persistiu por um tempo até que Ayato de alguma forma conseguiu fazê-la realmente acordar. Antes que Ayato pudesse obter uma resposta sobre o que estava errado com ela, Cláudia fez com que ele fizesse um juramento de entrar no Grips Festa do próximo ano como um companheiro de equipe dela. Quanto ao próprio problema dela, Cláudia tem que pagar o preço de experimentar sua morte definitiva toda vez que adormece. Algo que ela já passou mais de 1.200 vezes até agora. Vou poupar você dos detalhes horríveis desses sonhos, mas ninguém que ousou empunhá-lo conseguiu mantê-lo por mais de 3 dias até que ela decidiu fazê-lo. Naturalmente, Cláudia tinha seus próprios objetivos que a fizeram decidir usá-lo, embora ela ainda queira manter esse motivo para si mesma. Ayato não queria ser intrometido sobre isso, pois ele queria aprender mais sobre Gravesheath. Cláudia revelou que cada Org Lux tem sua própria personalidade. Servestra, por exemplo, tem uma boa, embora ligeiramente preservada. Pandora, por outro lado, é a pior de todas pelo que está causando a Cláudia até agora. Mas Gravesheath tende a ser a mais perigosa de todas, e seu perigo vem da tendência do Org Lux de tentar forçar seu portador a se transformar no que poderia melhor atender seus interesses, como as mudanças que são perceptíveis na Irene, por exemplo. Ao ouvir isso, Ayato obteve a resposta que procurava e agora já é hora de partir. E a insistência de Cláudia para que passasse a noite com ela não o faria mudar de ideia de jeito nenhum. It should have been me, not him. It's not fair. Naquela noite, os finalistas tinham suas próprias preocupações, que resolveriam ao emergir vitoriosos no dia seguinte. Para Irene e Pressélia, em particular, seu passado só poderia ser descrito como trágico, já que Pressélia se encontrou gravemente ferida após ser pega no fogo cruzado de 2 facções em guerra. Felizmente para ela, ela saiu viva e conseguiu se recuperar totalmente, mas a cirurgia que fez exigiu muito dinheiro, que seus pais nunca poderiam pagar a menos que a vendessem. Frustrada com essa reviravolta nos acontecimentos, bem como sua falta de poder, Irene levou sua irmã com ela e fugiu. As duas permaneceram fugitivas até cruzarem com Dirk, que entregou o Gravesheath a Irene. Percebendo que ela passou no teste de compatibilidade, ele deu a ela a oferta de pedir o que desejar. Quando Irene acordou, seu encontro estava se aproximando, então ela se preparou para chegar lá, alimentando a fome de poder de sua Gravesheath, enquanto prometia a Pressélia que tudo ficaria bem. Ayato e Alexia também estavam se preparando mentalmente para esta partida final, pois sabiam da força que Irene possui. Por essa razão, Ayato tinha um plano próprio que ele sussurrou para Alexia. A caminho da arena, Alexia lembrou a Ayato de que ela precisa ganhar este torneio de qualquer maneira. E se o plano de Ayato pudesse levá-la a esse fim, então que assim seja. Uma vez que ambas as equipes terminaram de se preparar mentalmente, elas chegaram à arena, onde as multidões estavam animadas para testemunhar um show de força dos finalistas de Seidokan e Leywolf, especialmente depois que os 3 Org Luxes desbloquearam suas armas. Embora Irene mantivesse o ritmo com os ataques coordenados de Ayato e Alexia, ela percebeu que isso não significa que ela é invencível com tais probabilidades contra ela. Portanto, ela decidiu melhorar seu jogo. Ayato conseguiu reagir bem às habilidades de Irene, mas ela também conseguiu repelir o bombardeio de fogo de Alexia. Conforme ela absorvia mais energia de Pressélia, Ayato e Alexia perceberam que não tinham muito tempo restante. Eles precisam agir agora se quiserem vencer.
Alexia fez a sua parte ao preparar o terreno para a Yoto atacar, que surpreendeu Irene ao não ir atrás dela, mas sim ao tentar derrubar o próprio Gravishat. Em resposta, Irene decidiu ir atrás de Sir Vespa, intensificando ainda mais seus ataques, apenas para se surpreender que a Yoto repeliu o grosso deles, antes de prosseguir para atacar o Gravishat novamente. Irene estava agora presa na defensiva, especialmente depois de perceber que Alexia a havia encurralado. Ela tentou escapar, mas descobriu que a armadilha era apenas um engodo que a deixou vulnerável ao ataque completo de Alexia. Apesar disso, Irene conseguiu absorver o ataque feroz com suas próprias habilidades. Quando Priscilla se aproximou de sua irmã para verificar se estava tudo bem, a Yoto sentiu algo ominoso, pois Irene estava agora completamente consumida pela escuridão do Gravishith. Apesar da intensidade da gravidade, a Yoto conseguiu chegar perto o suficiente para que Irene soltasse Priscilla antes de perder o controle de si mesma novamente. Bem quando a situação estava prestes a ficar ainda mais sombria, a Yoto percebeu que Sir Vespa estava tentando falar com ele, o que fez com que ele liberasse todo o seu potencial para anular o efeito que Gravishate estava espalhando pela arena, antes de retirá-lo das mãos de Irene e destruí-lo completamente, obtendo assim a vitória que ele e Alexia estavam procurando. Embora as multidões tenham explodido de entusiasmo e Cláudia estivesse extasiada com essa reviravolta dos eventos, o Dr. Wolf estava indiferente ao resultado da batalha. No entanto, ele percebeu a maldição lançada sobre a Yoto, o que o fez reconsiderar suas prioridades novamente, envolvendo lidar com Irene. As consequências dessa partida chegaram a Qinlu da Academia de Yalong, Ernest de Galahad-Worth, Camila e Ernesta de Alecan, e mais importante, Sylvia de Queenvale, que coletivamente começaram a considerar como podem explorar essa aparente fraqueza que a Yoto possui. Em outro lugar, Priscilla acordou para saber sobre a perda dela e de sua irmã, bem como a Yoto destruindo o Gravishat, o que foi ligeiramente engraçado para ela. Embora Irene não vá ser punida pela destruição do Orger, ela estava desapontada, mas disposta a aceitar qualquer consequência que enfrentasse por não conseguir pagar sua dívida. Apesar disso, Priscilla revelou que finalmente decidiu que não quer ser protegida por Irene, mas quer se tornar forte o suficiente para lutar ao seu lado, se não mais forte do que Irene, para a alegria de Irene. A Yoto, por outro lado, não poderá se mover adequadamente no futuro próximo. No entanto, ele ainda estava determinado a ficar ao lado de Alexia, custe o que custar, e Alexia prometeu apoiá-lo também. Antes que os dois pudessem desfrutar de um momento sereno para serem pessoas de cultura, Saya, Cláudia e Kirin chegaram para ver o rapaz, ansiosas para mostrar sua preocupação, levando-o muito perto de uma variedade de montanhas e colinas. Embora todos parecessem ansiosos por um futuro melhor, Midiaf estava no subsolo, em frente aos óculos ensanguentados do falecido Haruka, que ele eliminou com suas próprias mãos, e agora ele está contemplando seus próximos passos e planos. Isso conclui o resumo do anime. Como sempre, se você gostou, me avise nos comentários abaixo. Até a próxima!